Fala pessoal, esse aqui é o Botafogo Literário, eu sou o Daniel Góes, jornalista, e vamos à notícia do dia. Botafogo negocia com o atacante Hulk do Atlético Mineiro. Até falhou a voz aqui porque é uma das notícias mais inesperadas que a gente passa a trazer agora, visto que o Botafogo é um carrossel de emoções, como eu falei no último vídeo, né? Ninguém sabe o que o Textor pode tirar da cartola e muitas vezes ele tira aí uma coisa que é boa para nós. Então, o Botafogo vem negociando com o Hulk, segundo a notícia veiculada no jornal Lance, matéria do Léo Bessa, né, jornalista botafoguense que cobre o Botafogo há muito tempo já. O Hulk vem negociando com o Botafogo aí na surdina, por baixo dos panos, há mais ou menos um mês, em torno de 3 a 4 semanas. As conversas já vêm ocorrendo e o que é interessante é que o atacante e seu staff acenaram positivamente para prosseguimento da negociação junto ao Botafogo. É, o atacante também estava negociando com o Fluminense e com outros clubes do Brasil, porém, até onde a gente pôde checar, os clubes não teriam alcançado a proposta que o atacante Hulk fez. O pedido dele financeiro, né? O Hulk atualmente ganha cerca de 3 milhões mensais no Atlético Mineiro, isso mesmo, 3 milhões. E parece que estaria disposto a ganhar 2 milhões no próximo contrato com outro clube. Porém, nenhum desses clubes teria chegado ao patamar de 2 milhões mensais e o Botafogo aparentemente seria o clube que está se aproximando um pouco mais desse valor. São aquelas questões de oportunidade de mercado e, pelo que eu verifiquei também de notícias de outros canais confiáveis, como o Anderson Mota, por exemplo, isso seria uma vontade do Textor contar com o atacante Hulk. Então, quando a vontade parte do mandatário do futebol do Botafogo, as coisas ficam um pouquinho mais propícias a dar certo. Porém, a negociação ela é muito complicada, tem vários meandros aí para resolver. Os pedidos são altos, né? Não são fáceis de se fechar assim da noite para o dia, mas aparentemente o atacante estaria disposto a vir para o Botafogo e o Hulk é aquele atleta chato que ninguém quer jogar contra, né? Um cara que perturba com relação à arbitragem, força a barra para puxar cartões para os outros clubes e para os rivais quando estão jogando contra ele, mas é um atleta muito interessante para se ter jogando a seu favor, né? Então, logicamente, apesar de já ter 39 anos, é um cara que aparentemente cuida bem da saúde, não tem um histórico grande de lesões, vem jogando aí com frequência no Atlético nos últimos 2, 3 anos. Na última temporada, os números são muito bons. Pelo que verifiquei, são 61 jogos e 29 participações em gols, sendo 20 gols e 9 assistências. As temporadas anteriores foram um pouquinho melhor em termos de números, mas essa última temporada ainda é muito boa. Se tratando a nível de Brasil, acho que o Hulk ainda tem aí 1 ou 2 anos de alto nível para poder ajudar, quem sabe, o Botafogo na próxima temporada. A questão é que agora há pouco foi veiculada uma nota do Atlético Mineiro, onde o clube mineiro alega que eles não estão dispostos a negociar o atacante Hulk com nenhum clube do cenário nacional e que o caso Hulk é tratado a nível institucional do Atlético Mineiro. Porém, uma outra fonte disse que o atacante só seria negociado se fosse da vontade dele. Então, partindo da vontade do atleta, a gente já viu vários históricos com relação ao que acontece aqui dentro do Botafogo. Quando o atleta quer sair, ele acaba sendo negociado e tal. Logicamente, o Atlético Mineiro tem esses dois vieses aí para a gente analisar, e o que é fato é que a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos, mas só esse tipo de movimento já é muito interessante ver que o Botafogo está fazendo e que está acontecendo esse tipo de possibilidade. O que vocês acham aí com relação ao Hulk? Seria uma boa trazer para o Botafogo? Vocês acham que ele ainda tem lenha para queimar, que ajudaria? Comenta aí para a gente poder trocar essa ideia. E outra notícia boa é que Textor finalmente apresentou a proposta de acordo lá com o Grupo Eagle e com a Ares para a recompra da SAF, né? Nesse imbróglio todo aí que eu confesso que eu não entendo dizendo o ditado correto, né? Eu não sei da missa um terço, que era o terço se referindo ao terço, ao rosário, né? Ao terço de rezar lá, aquele colarzinho com as bolinhas. Desse assunto eu entendo muito pouco, tem muita coisa obscura, né? Os números não são claros e tal, mas o que é fato é que o Textor apresentou a proposta dele de recompra. Isso é muito bom, esse movimento está sendo feito, apesar de eu entender que vai ser uma coisa
talvez ainda demorada, porque são muitos números, muitos contratos, muitas questões de quem deve quem, o valor que foi utilizado para determinado atleta deveria estar sob posse de um clube ou de outro, sob posse de uma parte do conglomerado lá ou de outro. Então, é uma questão também a ser tratada com cautela, mas são duas notícias muito positivas. Movimentações de mercado, até o momento o Botafogo não perdeu mais ninguém. Está buscando um atleta de alto nível aí, com passagem pela seleção brasileira. Segundo ele próprio, jogou 7 anos na seleção brasileira. A gente lembra bem daquele episódio em que ele discutiu com o Luiz Henrique aqui, é, no Campeonato Brasileiro, no jogo antes da final da Libertadores, que ele fala que o Luiz Henrique nunca foi nada na seleção, tá chegando lá agora, que ele passou 7 anos lá, enfim. São notícias muito boas. A gente espera que o Botafogo se mantenha nessa pegada no mercado. O técnico chegou, como eu disse no último vídeo, já colocando certa ordem na casa, falando quem ele não quer que saia, quem ele quer que fique, quem pode negociar, conhecendo, se aprofundando um pouco mais de elenco. E o ano vai virando agora, na próxima semana já começa é, o treinamento e a representação dos atletas e tal. Então a gente fica aguardando cenas dos próximos capítulos, movimentações positivas, Copinha começando em janeiro, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro também, já saíram as tabelas, a gente vai falar aí no próximo vídeo. Eu acho que eu já estou até me repetindo nesse quesito, porque já prometi um vídeo sobre isso, então vamos prepará-lo para amanhã. Um abraço, quem sabe Hulk vem aí e a SAF volte a ser do John Textor. Eu sou Daniel Góes, jornalista, esse é o Mix Esportivo, compartilha, curte e ajuda o canal a crescer aí. Um abraço, até a próxima, valeu!